Amém. Porque tem o dom de profeta, entendeu? Aquele camarada que é comprometido especificamente de falar aquilo que Deus manda falar, amém? Comprometido com a verdade. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 6. Vamos pegar só um trecho aqui, que é um capítulo um pouco grande. A partir do versículo de número 24, João 6, 24. Aí uma missão aí, Wallace. Ele sabe, porque tem uma habilidade nas escrituras. João 6, Evangelho, João 6, 24. Vamos ler só até o 36, que é um texto meio grande. João 6, 24. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Até aqui. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, nos ajuda, ó Pai, a ouvirmos a tua voz. Derrama da tua unção, do teu poder, Senhor. Glorifica o teu nome nesse lugar, nesta noite. Ó Pai, em nome de Jesus, já quero entregar a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e já Te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podeis sentar. É um texto também bastante conhecido, né? E nós já estudamos algumas vezes. Hoje vamos pegar só esse pedaço aqui. Isso aqui aconteceu logo depois da multiplicação dos pães, né, onde Jesus estava lá e aquela multidão. Jesus multiplicou aqueles pães todos e depois Jesus saiu. Havia ali os irmãos, depois lendo o contexto, vão ver que havia assim alguns barcos e os discípulos saíram primeiro. Não há registro de Jesus mandando eles sair primeiro, né? Mas eles saíram primeiro e depois Jesus foi andando sobre as águas. Não foi de barco nenhum, foi andando sobre as águas e os discípulos o viram, né? Os irmãos conhecem o texto e eles ficaram assustados, porque andar em cima da água ninguém anda, né?
E aí Jesus ficou, calma que sou eu. Aí quando Jesus fala assim, calma que sou eu, aí, meu irmão, não é fantasma mais, porque Jesus pode tudo. Amém? As águas são dele, ele é que controla, as águas obedecem até ele, quanto mais ele andar sobre elas, não é verdade? Então ele se acalmou, e eles se acalmaram, viram que era Jesus que vinha andando sobre as águas. Agora, a multidão ficou procurando, ué, cadê o Jesus? Sumiu Jesus, os discípulos também sumiu os barcos, tudo, tinha um montão de barco aqui, sumiram e tudo mais, e começaram a procurar, aí quando viram que não encontraram nada, né? Depois os irmãos acompanhando o texto, eu estou parafraseando, pegaram um barco e foram para o outro lado, talvez eles até pensaram que não ia mais achar Jesus, né? Porque Jesus sumiu, os discípulos sumiu, ele não sabia que tinha ido para o outro lado. Porém, eles foram para o outro lado e chegando lá, eles encontraram Jesus. Aí o texto começa dizendo assim, ó, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Os discípulos, Jesus foi ao encontro deles, amém? Os discípulos, Jesus foi andando até sobre as águas. Os discípulos, Jesus fez um sinal em particular para eles verem. Depois da multiplicação dos pães, que já foi um sinal grandioso, que não podia aquela multidão ser alimentada com 5 peixes, né? Com 12 né? 12 pães, 12? Não, acho que é 12 pães e 5 peixes, né? Ou é 2? 5 pães e não... 5 pães e 2 peixes, um negócio assim, né? Fugiu agora. Tem duas... Tem duas, mas é a mesma, né? Então, mas tudo bem, depois de um milagre desse, ainda que fosse 12 pães também, o milagre seria enorme. Tinha ali 5.000 pessoas para comer, fora mulheres e crianças. Então, o que aconteceu? Eles, depois de ver um sinal desse, e ficaram atrás de Jesus, mas eles não viram Jesus andar sobre as águas. Mas os discípulos viram. Amém, irmão? Os discípulos viram. Então, quem tem intimidade com Deus, às vezes tem milagre na nossa vida, irmãos, que só quem vai ver somos nós. Tem milagre na sua vida que só você que vai ver. Eu tenho testemunho de coisas que já aconteceram na minha vida e que às vezes a gente conta e tudo, mas só quem viu fui eu. Só quem viu fui eu, né? Como eu já testemunhei para os irmãos, 2 vezes eu ouvi assim audível a voz de Deus, a ponto de uma foi na rua, de eu parar para ficar procurando se tinha alguém gritando na rua, falando alguma coisa. Na verdade foi Deus falando comigo. Então, mas isso é o quê? Você tem que estar buscando, você tem que estar ligado com Deus, você tem que estar sendo discípulo de Jesus, porque, por exemplo, quando você entrega a sua vida a Cristo, e você passa a ser discípulo de Jesus. Discípulo é o quê? Discípulo é aquele que segue o seu mestre, que aprende com o seu mestre, que quer dar continuidade na obra do mestre. Se nós não temos no coração esse desejo de dar continuidade na obra do mestre, não somos discípulos, não estamos sendo discipulados. Amém? Então o discípulo é aquele que entregou a sua vida a Cristo. A esse Jesus está discipulando. Eles pegaram o mar e quando chegou lá, Jesus foi até eles andando. Por quê? Porque Jesus está discipulando aqueles homens. Mas aquela multidão não estava sendo discipulada. Aquela multidão não era discípulo de Jesus. A maioria, por aí, pelas igrejas afora, não são discípulos de Jesus. O discípulo, Jesus lhe dá de perto, porque não dá para discipular de longe. Amém? Os discípulos atravessaram, Jesus viu, e quem foi que viu o milagre? O discípulo. Os discípulos começam a ver milagres, começam a ver Deus operar na sua vida, começam a ver Deus operar a sua ao derredor ou no seu ministério. Esses homens, Deus opera. Agora a multidão chegou. Como é que você chegou aqui? Eu não sabia que... Ele nem faz ideia que Jesus andou sobre as águas. E nós vamos ver aqui que Jesus não falou para eles. Não contou para eles. Amém? Não contou para eles. Lembra de Abraão? Deus falou assim, ao meu servo Abraão, eu revelo o que eu vou fazer. A multidão, Deus não fala, Deus não revela. Amém?
Agora, para nós, ele diz: tenho paz, tenho bom ânimo, sou eu. Quando eles estavam reunidos, Jesus tinha morrido, havia um clima de perseguição na cidade, eles trancaram numa porta, Jesus passou por entre as paredes, sem abrir porta, e apareceu no meio deles: a paz seja convosco. Eles estavam aflitos, estavam preocupados, angustiados pela perseguição, mas Jesus veio trazer a paz. Jesus foi mais uma vez aos discípulos. Quando ressuscitou e as mulheres foram lá e encontraram Jesus: avisa meus discípulos que eu vou adiante deles para Galiléia, vou esperar ele lá. E avisa também a Pedro. Pedro estava triste, chorando, porque ele tinha decepcionado o mestre. Você não sabe, irmão, o que é uma pessoa arrependida por ter decepcionado o mestre. É horrível. Logo assim que eu me converti, eu já contei esse testemunho, participando de uma comunhão na igreja, um irmão pulou aqui na costela, no reflexo o pé voltou ia bater lá no meio dele, o pastor gritou no canto do campo assim: irmão. Aí eu parei, irmão, não cheguei a parei o pé no alto, assim, estava novo ainda, não está esse velhinho agora, o pé voltou assim, numa velocidade, irmão. A natureza humana, o reflexo da criação dele, criança. O pastor falou: irmão, aí eu parei. Meu irmão, acabou o retiro. Eu fui para o quarto chorar, não saí mais de lá, não consegui mais sair. Nós estávamos de ônibus, no retiro, lá de Lote 15, uma vila de Nova Vida, que tinha Nova Vida, tinha uma vila, um sítio grandão, onde fazia retiro, tinha igreja, tinha galpão, tinha tudo lá para fazer, campo de futebol, essas coisas, tinha mais de um campo até, E para mim acabou, irmão. Passei daquele com os irmãos, eu fui para o canto chorar e vim chorando no ônibus até em casa. De vergonha que eu fiquei pela decepção que eu causei ao Senhor. Então eu imagino a decepção e o choro de Pedro. Amém? Mas Jesus falou assim: fala com ele que eu vou esperar ele lá. Amém? O Senhor avisa os discípulos, irmão. Os discípulos não são perfeitos, não são pessoas perfeitas, não são pessoas que são pessoas como nós, irmão, mas que verdadeiramente entregaram as suas vidas a Cristo, que está sendo discipulado pelo Senhor. E ele diz assim, e Jesus, aí eles perguntaram: Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Aí Jesus respondendo e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Quantas pessoas buscam a Deus atrás dessas coisas? Não por causa dos sinais para poder engrandecer o nome de Deus, mas por causa do que Deus dá a você. Quer comprar carro? Eu vi dizer que se faz uma campanha nessa igreja, que tantas sexta-feiras nós vamos montar uma empresa. Se vier tantas sexta-feiras, Deus vai dar um carro. Eu estou vendo chave do carro. O profeta toda semana vê chave de carro, Aí você vai ouvir nessa igreja para ver se o profeta vai falar que Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Isso são pessoas que estão buscando o Senhor pelo ventre. O milagre de Deus é você ver que benefício que eles tiveram em ver Jesus andando sobre as águas. O milagre foi ver Deus transformando, alimentando aquela multidão. Os discípulos viram o milagre de alimentar a multidão viram o milagre do ventre, encher a barriga, porque era uma época difícil. Sempre foi difícil, irmão. Principalmente naquela região, a questão alimentar era muito difícil, era muito dura, muito sofrida. Então quando eles viram aquele milagre, comeram de saciar. A Bíblia diz que comeram de saciar a fome, não ficou ninguém com fome. Eu vou atrás dele, vou ver se eu como mais alguma coisa na hora da janta, E Jesus deixou isso claro. Por quê? Porque Jesus, irmãos, Ele conhece os corações, Ele conhece a nossa mente. Nós podemos enganar alguém, pastor, alguma pessoa, pode enganar até a polícia, mas a Jesus ninguém engana. A intenção dele, Jesus deixou claro,
Porque Jesus não falou aquilo porque é mal educado, porque não queria seguidores. Jesus queria seguidores, Jesus queria homens tementes, Jesus queria que pessoas entregassem a sua vida a Cristo. É como eu ensino nesse lugar, não adianta eu encher esse lugar de pessoas interessadas em coisas, se não estiver interessado em ser discipulado pela palavra. Não adianta. Aí Jesus foi franco com eles. Mas hoje é difícil você achar um pregador franco nesse sentido, de falar a verdade. Você está aí porque você quer coisa, entendeu? Porque quem quer salvação, meu irmão, nada impede de servir ao Senhor. E aí Jesus disse assim, buscai porque comeste do pão e vos saciaste. Não foi por causa do milagre, mas a multidão estava buscando Jesus por causa do pão. Por causa do pão. Tanto é que quando chega lá, quando eles colocam lá Barrabás e Jesus, eles pedem para crucificar Jesus. Porque eles descobriram que Jesus não veio libertar eles. Eu vi agora, eu tenho falado para os irmãos, as pessoas têm levantado, o inimigo tem levantado muitas frentes contra a palavra de Deus. Uma das frentes que eu tenho visto é judeus que não foram convertidos, que a maioria dos judeus não é convertida a Jesus, são poucos os convertidos do judeu a Jesus. E hoje está se levantando muito judeu para falar contra Jesus. Estão vendo na internet explicando que Jesus não é descendente de Davi, que Jesus não pode ser o Messias porque ele morreu. Parece que ele não leu Isaías, entendeu? Mas ele fica explicando isso, porque o povo que está ouvindo também não leu Isaías. Então o judeu está falando, é porque Jesus não é. Olha só, se o Satanás levanta o judeu para falar, né, é igual na igreja. Se a mulher fala do marido, não tem jeito. Quem conhece o marido é a esposa. Quem conhece a esposa é o marido, né? As pessoas conhecem só por fora, né? E mesma coisa, se o judeu está falando, eles acham que é verdade e querem, né? Então o inimigo está usando essa estratégia. E quando que a gente sabe que Jesus morreu, mas ressuscitou? Mas por que ele fala? E como que seria o judeu, viu o homem explicando, como que seria o Messias? Ele acha que o Messias seria o libertador. Exatamente esse que nós lemos nas Escrituras, que Jesus não veio, falou que o reino dele não é nessa terra. E ele falou que não veio para botar a mão em espada. E eles não entenderam que Jesus veio libertar o homem dos seus pecados. Dos seus pecados. Mas ainda assim, fez muito e tem feito muitos milagres em Israel. E eles não conseguem ver. Mas o próprio Jesus falou isso, o profeta não tem honra na sua casa. Então o inimigo tem se levantado, irmãos, veementemente. Aí Jesus, depois de falar isso aqui, por que Jesus fala isso aqui? Porque eles, em vez de trabalhar, em vez de estar buscando a salvação dele, de se empenhar em buscar Jesus, porque é um trabalho, é um envolvimento. Aqui ele não está falando agora do trabalho só secular, não, porque nós temos que trabalhar para comer. O que Jesus está querendo dizer é isso aqui: não busca a igreja, não vai para a igreja em busca de ventre, em busca de saciar, em busca de ganhar coisa. Não é assim, trabalhar e não pela comida que perece, ou seja, pelas coisas que perecem. Porque sabe que nós temos que trabalhar, se não haveria uma contradição. Como é que você vai comer se você não trabalha? O apóstolo Paulo fala assim, quem não trabalha não come. Então ele está falando desse trabalho, da pessoa estar indo à igreja, está indo buscar com outros objetivos, por coisas materiais, porque aqueles homens estavam seguindo Jesus, eles tinham ido para o outro lado, agora pegaram o barco de volta para cá, atrás de Jesus. E Jesus, você está tendo esse trabalho aí, rapaz, não trabalhe pelas coisas materiais, né? Não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha só, então, tanto é que ele está falando aqui de comida espiritual, como ele falou lá no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele está falando aqui de coisas materiais, porque às vezes a pessoa está buscando uma coisa e às vezes vem à igreja, às vezes, mas está buscando coisas materiais. Comece a buscar o reino em primeiro lugar. Em outras palavras, está vendo? Buscar o reino em primeiro lugar, não pela comida que perece, mas pela vida eterna, ou seja, o reino de Deus, a qual o Filho do Homem vos dará.
Olha só, quem é que dá a vida eterna a nós, irmãos? Jesus, o Filho do homem, né? O Jesus que nasceu homem. Não é o Jesus, Filho de Deus, que está no céu, mas ele se fez homem para nos dar vida eterna. Por quê? Porque ele, sendo sacrificado no nosso lugar, tirar os nossos pecados e nos salva, nos dá vida eterna. Uma pessoa sem pecado, ela tem vida eterna. Adão perdeu a vida eterna. Por quê? Porque pecou. Porque pecou. No dia que pecar, morrerás, né? Deus falou, se comer do fruto, vai morrer. Então, perdeu a vida eterna. O homem não foi feito para morrer. Aí Jesus vem para nos resgatar, para pagar pelos nossos pecados. À medida que Ele tira os nossos pecados, nós recebemos a vida eterna. Se você não tiver com pecado, você tem vida eterna. Vai morrer para a terra? Vai. A carne vai morrer, mas você vai viver eternamente nas mansões celestiais. E aquele que perde a vida eterna, saindo desse corpo físico, enquanto não sair até a última hora, tanto Paulo falou assim, combati um bom combate, completei a carreira, ele teve que lutar até o fim para manter a salvação dele. O mesmo acontece com quem não está salvo. Até a última hora, ele ainda tem a oportunidade de se arrepender e ser salvo, né? Como nós vimos o irmão da irmã Luzia, né? Entregou a vida a Cristo já no hospital e de lá partiu. Amém? Então, até a última hora, ainda tem a oportunidade. Mas ele trabalhava pela comida que perece. Amém? E aí, quer dizer, ficou o que? Quer dizer, o que ele vai fazer com quem, né? Aí vai assim, e Jesus vos dará. Quer dizer, por mais que você busque o Senhor, olha só, você busca Deus e Ele dá a salvação a nós. A salvação não tem preço. Quando você busca Jesus, você não está comprando a salvação. Amém? Você não está comprando a salvação, você está buscando Ele, para Ele te dar a salvação. A salvação é dada. E ele diz assim, ó, porque a este o Pai Deus o selou, ou seja, Deus recebeu o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Amém? Então não tem outra solução. Aí, continuando aqui o texto, ele diz assim, ó, disse-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Aí ele perguntou, o que vai fazer para executar a obra de Deus? Aí às vezes a pessoa acha que fazer a obra de Deus é ficar buscando coisa, é ficar querendo ganhar coisa, é fazer isso, tudo como coisa interessante, porque ele perguntou aqui, porque Jesus falou, só não trabalha pelo que é comida, mas aí eles foram e perguntaram, porque a obra de Deus é que é o trabalho da salvação. Aí Jesus diz assim, ó, e Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. O que eu tenho falado para os irmãos? A obra de Deus, a gente vem a esse lugar, a gente chama esse lugar de casa do Pai. Por que nós chamamos esse lugar de casa? Vou para a casa do meu Pai, né? Vou para a casa do Pai, vou para a casa de Deus, chama esse lugar de casa de Deus. Não é por causa do lugar físico, mas porque os filhos do Pai se reúnem nesse lugar. Amém? Então, onde os filhos se reúnem, é a casa do Pai. Então, os filhos se reúnem nesse lugar, vão para a casa do Pai, vão buscar a Deus. Então ele diz assim, ó, respondeu Jesus, que creiais naquele que Ele enviou, porque Deus enviou Jesus, mas os judeus não creram. Inclusive o texto bíblico diz isso, veio para os seus, né? Mas os seus não o receberam, ou seja, não creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós vamos ver aqui agora alguns questionamentos. Não creram que Jesus é o Filho de Deus. E a gente vê a religião até hoje, a gente vê a religião, e muitas religiões, tudo que é religião que se levanta contrária ao cristianismo, né? E tem uma religião que se diz cristã, que também estão contaminadas nos ensinamentos. Tem religião cristã que pega tudo aquilo que Paulo diz assim, era tudo figura, era tudo lembrança, né? Era tudo, porque quando Jesus fala assim,
está consagrado ali, findou aquela religião. Então tem igreja que se diz cristã hoje que ainda usa, né, que determinadas coisas da lei, e como a guarda de sábado, e não come carne de porco, e outras coisas mais. Isso aí são figuras, acabou, né? E como tem religiões que se diz também cristã, mas negam a divindade de Jesus, quando ele diz que ele é Deus. Ele próprio diz isso, que ele é Deus. E João vem com essa revelação. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, o verbo, né? O acontecer, o que faz acontecer, o que faz nascer. Verbo é o que faz acontecer, é a ação. Entendeu? É o próprio Jesus, tudo foi feito por ele, João diz, e para ele. Ele não fez nada para os outros, foi feito através dele e para ele. Por exemplo, nós fomos feitos para quem? Para Jesus. Nós podemos até negar, nós podemos, porque ele nos dá essa liberdade, ele nos dá esse poder de escolha, que é porque o reino de Deus é por amor, é por você crer, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se não crer nisso, irmão, não tem salvação. Por que não tem salvação? Porque não tem perdão. Porque o perdão de nossos pecados é só para os que creem nele. E como João disse, serão chamados filhos de Deus. Amém? Então é para os que creem. E ele respondeu: para que creais naquele que ele enviou. E os judeus não acreditam que Jesus foi enviado. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Pelo amor de Deus, olha só como é que esse camarada é só um carnal. Olha como que Jesus estava certo no que falou antes. Vocês estão me perseguindo, vocês estão me seguindo por causa do ventre, porque não viram o sinal, preocuparam-se em comer e não viram o milagre daqueles pães e daqueles peixes. Não viram o sinal, que agora estão perguntando: Jesus, que sinal tu faz? Tu dá de comer 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes ou 3, e depois sobrar 12 cestos ainda cheios, depois de todo mundo saciado. Sobrou porque estava todo mundo saciado, porque enquanto não estiver saciado, não recolhe os pães. Amém? E ainda sobrou 12 pães, aquela multidão. Isso não é um sinal? Meus irmãos, Deus tem feito milagres maravilhosos na nossa vida. Será que você tem visto o que Deus tem feito na sua vida? Que depois você não vi milagre. Não viu? Eu não vou ficar contando o testemunho meu. Cada um pega o seu aí, examina o homem a si mesmo, que você vai ver o tanto de milagre que Deus já fez na sua vida. Muitos, irmãos, muitos. Eu teria assim praticamente um culto todo para contar, se é que vai dar conta do que Deus já fez na minha vida. Para começar, nós já estamos aqui, respirando. Pelo amor de Deus, você já pensou se te falta o ar? Quem é que garante isso, irmãos? Quem é que garante a água? Eu estava vendo isso. Já pensou se falta água? Você fica uns dias sem comer, mas sem água. A água, ela alimenta. Então os irmãos falam assim: pode jejuar com água, quem sabe que a água sacia também a fome. A água é tremenda, irmãos. E a água fica jorrando. Eu estava vendo assim um riacho assim, na montanha, uma coisa. A água vai lá, jorra na montanha e vem escorrendo de montanha abaixo. Aí fica abastecendo cisterna, fica abastecendo lugar. Aí eu fico imaginando, já pensou um lugar sem água? E o que garante que essa água vai nascer, irmãos? Deus já fez a terra preparada, Ele já tem um montão de água, e Ele põe termos e separa as águas.
Se Ele não separa, salga tudo. A água doce. Você já viu que você pega um oceano, você pega um navio, aí você encontra uma ilha, aqui mesmo, aqui, ó, a ilha do Abraão, aqui, tem várias ilhas, vamos falar do Abraão, que a gente já foi lá, né? Aí tem lá as águas doces saindo da montanha, uma montanhazinha no meio do mar, e a água é doce. E a água é doce, ou seja, pode habitar alguém naquela ilha e habita, né? Porque tem água para beber. Amém? A comida você vai buscar de longe, mas a água... Até lá onde tem faz gelo, eles derretem o gelo. O gelo já é água doce. Lá no polo derreteu, é água doce. Aí você imaginou o milagre, mas vamos então para perto da nossa casa, né, irmão? A gente, todos, por isso que a Bíblia fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Se tu não é grato a Deus, é porque você é soberbo. É porque você é arrogante, porque Deus é digno de ser adorado. Todo ser, a palavra diz, que respira, louve o Senhor. O que é louvar ao Senhor? É engrandecer a Ele, é ser grato a Ele, é glorificar o nome dEle por estar cuidando de nós. Ah, mas eu fiquei doente. Você ficou doente, mas Ele está cuidando de você, Ele está te dando força, está te capacitando, porque se não for Ele, você cai de uma vez só. É de uma vez só. Se Ele resolver dar juízo, já era. Quantos casos a gente viu aí na internet de pessoas que andou se levantando contra Deus e que foi assim, ó? Quantos? Ele é digno de ser adorado. Quais sinais operas tu? Quer dizer, não viram aquele milagre todo, então quer dizer que eles estavam atrás de Jesus, não era por causa dos sinais, era por causa do vento mesmo. E Jesus falou a verdade, tá vendo? No próprio texto agora confirmou. Ele nem pode ficar chateado, porque agora ele vai me fazer uma pergunta dessa. Então revelou o que Jesus falou, tá vendo? Que às vezes a irmã pode ficar, pô, Jesus foi tão grosso. Aqui, ó. Aí agora aqui. Na hora a gente não conhece a história. Você não conhece, não sabe o que a pessoa fez, não sabe e fica tomando partido. Aqui, por exemplo, aconteceu isso. Jesus deu uma bronca neles e na frente está eles perguntando pelo sinal, quer dizer que não prestou atenção. E Jesus não falou de ter andado sobre as águas. Eu não vou falar isso para sem vergonha. De que está procurando, ele está querendo comer, não quer saber ele quer saber que eu andei sobre as águas, quer saber onde é que está o pão para comer. Aí, tanto é, e o assunto que eles entraram, aí entraram no assunto, de comida. Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhe a comer o pão do céu. Aí disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, porque eles idolatravam Moisés. Eles já estavam querendo, nossos pais aqui estão querendo falar de Moisés. Porque que sinais você faz? Moisés deu comida para a gente lá no deserto, nossos pais. Aí Jesus falou assim, e ele falou assim, porque o pão do céu, 32. O 32, disse depois, não, mas ele tinha falado, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse depois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Quem deu não foi Moisés, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pão do céu, aquele maná, irmãos, que caía do céu, aponta para Jesus Cristo. Aquilo não nasceu em lugar nenhum, irmãos. Aquilo caía do céu. Aquilo fala de Jesus. Amém? Aquilo fala de Jesus. Aquilo Deus criou um alimento físico para mostrar, uma figura, como Paulo diz, para mostrar o que Deus ia fazer depois, enviar o verdadeiro pão do céu, que é o seu Filho amado, do qual nós precisamos alimentar o nosso espírito dele. Não busque Jesus por causa do ventre, não busque Jesus por causa de coisas, mas busque Jesus porque você
tem sede e fome de justiça, ou seja, de salvação, de querer ser salvo. Se preocupe com a sua salvação. Ah, mas eu estou com fome. Esquece a fome e se preocupe. Será que eu estou salvo? Se eu morrer hoje, estou salvo. O pão, dia de cada dia, nos dá hoje, né? A oração do Pai Nosso. Agora, a salvação, meu irmão, é que tem que ser a nossa busca. E Paulo disse: o reino dos céus é conquistado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele, ou seja, recebem ele, vão para o céu. Os que se esforçam. Por que se esforça? Porque tem gente que fala: não precisa mais fazer sacrifício, Jesus já fez. Claro que Jesus já fez, mas você precisa sacrificar a sua natureza humana, senão você não vai pelo sacrifício que Jesus pagou, pelo caminho chamado Jesus. Se você não se esforçar, a sua carne vai para o outro caminho, e é o caminho do inferno. Não é o caminho de Jesus que leva à salvação. Amém? Então esse esforço não é por causa do caminho, esse esforço é por causa da natureza humana que deseja o caminho de morte. Por quê, irmão? Ela nasceu para morrer. A carne é condenada à morte. E não sei, cargas d'água, ela só tem interesse no caminho de morte. O ser humano só tem interesse, a natureza humana só tem interesse no que é da terra. Porque a gente vive da terra, a gente anda na terra, a gente nasce na terra, nós somos feitos do pó da terra. Mas e o espírito que Deus põe nesse corpo? Que é o nosso verdadeiro eu. E ele diz assim: nossos pais comiam ali. Versículo 33 diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha só, Deus dá a vida. Que vida é essa? Vida eterna. Ele desceu do céu para dar vida ao mundo. Aí, em outras palavras, Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, que deu o seu Filho, para que todos que nele creram não pereçam, mas tenham vida eterna. Só, Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus está falando aqui, o pão que desce do céu para dar vida a quem? Ao mundo. Ou seja, toda a criação de Deus tem a oportunidade de comer do pão do céu. O que é comer do pão do céu? É receber a palavra de Deus na sua vida e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É receber as boas novas do Evangelho. Porque muitos estavam procurando o que comer, conforme Jesus falou. Mas a salvação vem para aqueles que querem, estão perguntando em salvação. Lembra de Nicodemo? Como é que faz para nascer de novo? Ele está preocupado com nascer de novo. A mulher samaritana perguntou para Jesus: os samaritanos aqui, os meus pais, falam que é para adorar em Samaria e nos montes, né? E os judeus falam que é para adorar onde? Em Jerusalém. Olha só, a mulher estava preocupada, como é que ela faz para adorar a Deus? E tem pessoas que vão à igreja preocupadas, que hora que o pastor vai revelar, que vai dar carro, que vai dar isso, que vai comer, que vai abrir emprego, que vai dar porta. Temos que estar preocupados aonde vamos adorar a Deus. Você está nesse lugar, chegará o dia, e ele falou assim, o que ele respondeu? Vai chegar o dia, né, e a hora, e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde? Em qualquer lugar que você estiver. Nós estamos aqui na igreja, adoramos o Senhor nesse lugar. Amém? Estamos na nossa casa, adoramos o Senhor na nossa casa. Então, aonde estivermos, temos que adorar o Senhor, nosso Deus. E ele vai assim, porque o pão da vida ao mundo, né? 34. Disse-lhe, pois, Senhor, dar-nos sempre desse pão. Aí a pessoa pediu aqui, dar-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha só, ainda assim, quando ele fala assim, Senhor, dar-me desse pão, ele ainda está achando que é o pão que vai, é igual aos discípulos. Até o último instante, pessoas achavam que Jesus, você lembra, Pedro pegou a espada,
que ele não cortou a orelha de Malco, ele achou que Jesus ia começar ali uma revolução para livrar Israel. Mas Jesus, o anjo falou assim, ó, ele vos libertará de Israel, não, dos seus pecados. Dá o nome dele de Jesus, falou para Maria o anjo, né? E ele vos libertará o seu povo dos seus pecados. Não é de Israel, não é de Roma. Não é Roma que é o nosso problema, não é Roma que nos prende, não é Roma que nos prende, não é o vizinho, não é o pastor, não é a igreja. O que nos atrapalha, como eu comecei falando nesta noite, é o pecado. É o pecado, irmão. A hora que nós começarmos a nos dedicarmos a não pecarmos mais, a estarmos o tempo todo orando sem cessar, como Paulo diz, orar sem cessar. Por quê? Porque todo momento tu está pecando, e orando sem cessar, toda hora você está pedindo perdão a Deus. Para quê? Para não viciar no pecado, para não deixar o pecado nos prender. Por que que o abismo chama outro abismo? Porque o pecado ele tem esse poder de prisão. Se você não se arrepender, ganhou um dinheirinho fácil, amanhã tu vai no outro mais fácil. Amém? Entrou numa situação assim, gostou de adultério, de alguma coisa, deu tudo certo, porque quando você vê pastor em adultério, isso aí não é da hora assim. Isso é um abismozinho que já foi. Primeiro nasceu um sentimento, primeiro já olhou com olhares impuros, porque quando olha com olhares impuros, Jesus fala que já adulterou, então já entrou o pecado. Aí se não vigiar, vai ser consumado esse negócio. Quando tu vê, o camarada tem adultério. Se você tem pensamentos de ficar rico, de não sei o quê, o inimigo vai ficar fazendo, é igual peixe. Você vê como é que pesca? Você tem que botar a isca para o peixe. Já viu o pescador? Ele tem uma bolsa assim cheia de, qual o peixe que está tendo nesse rio aí? Ah, aqui está dando um peixe e tal. Ele já sabe qual é a isca que ele vai botar para aquele peixe, porque cada peixe gosta de uma determinada isca. Assim é o homem diante de Satanás. Ele fica só, assim como Jesus fala que nós temos que ser pescadores de homem, né? O Satanás também está só mandando a isca dele. E Deus não livre dele. E disse-lhe Jesus, versículo 35, e Jesus lhe disse, ó, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha só, ele fala que ele está falando de pão, né? Ele está falando de pão, olha só, quem crê em mim nunca terá fome. E agora ele repete de novo, quem crê em mim nunca terá sede. Por quê? Porque lá no Sermão do Monte, ele diz assim, bem-aventurados aquele que tem fome e sede de justiça. Se você creu em Jesus, a sua fome e a sua sede de justiça é saciada. O que é que não terá fome? Ou seja, você não está tendo necessidade, você está se mantendo saciado, a sua sede e a sua fome de justiça. Amém? Por ter crido em Jesus, é Ele que nos sacia. Agora, crer não é só uma posição mental, você fala assim, não, eu creio, não. Crer é uma posição de atitude. Precisa haver mudanças. Quando Deus fala, quando Jesus fala para Nicodemos, nascer da água e do Espírito, significa exatamente isso, você ouvir o Espírito Santo e começar a colocar em prática a palavra, que é a água. Quando você vê o camarada colocando a palavra em prática, não tem outro caminho, é salvação. Amém? A palavra é salvação, o caminho da verdade, ele é a verdade, é o caminho, é a palavra de salvação. Então, se a pessoa começa a colocar em prática, é porque está no caminho da salvação. E para encerrar, Jesus fala assim, mas vós disse que também vós me viste, e contudo não creis. Quantos viram Jesus, mas não creram em Jesus? Eu tenho testemunho, irmãos, em casa, né? Como eu falei para os irmãos, as filhas desviadas, mas elas viram o milagre que Deus fez na minha vida. Elas viram o milagre, né? Estar 40 anos, vou fazer agora esse ano de casado, já é um milagre. Já é um milagre. Mais 8 de namoro, 48 anos que eu estou com essa varoa, né? Isso já é um milagre de Deus.
Eu estava no mundo, enterrado até o teto, com vícios, e Deus tirou o meu vício assim. No dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu nunca mais fumei. Tomava cerveja e fumava, bebida, cachaça, droga, não usei, mas cigarro fumava de pacote, quase 2 maços por dia, né? Quando estava bebendo. Quando não estava, era 1 maço por dia. Mas por isso eu tenho efizema até hoje. Mas eu tentei parar mais de 4 vezes. Uma vez ela falou para mim, melhor você voltar. Fiquei acho que 2 meses, né, sem fumar. Aí ela falou assim, acho melhor você voltar a fumar, porque ela estava preocupada, que eu estava muito triste, deprimido, porque olha só, a minha alegria estava eu achava que, né, o meu organismo já estava preso. Olha como é que o pecado prende. Eu querendo parar, ela própria, foi só ela falar, eu saí, fui lá na rua comprar um maço de Hollywood. Olha só, porque a carne, como é que a carne quer. Agora, quando eu comecei a ler as Escrituras, eu não comecei a procurar a igreja para ganhar dinheiro, ao contrário, eu procurei a igreja para dar o meu dinheiro, para dar o dízimo. Eu falava isso com ela, vamos procurar uma igreja que eu preciso entregar o meu dízimo, porque eu já vinha lendo a Bíblia, eu já estava acabando de ler, eu fui convertido pela Bíblia, pela palavra, não foi ninguém pregando, foi eu lendo a Bíblia. O Espírito Santo me convenceu da verdade, da justiça e do juízo, e eu queria um lugar para entregar o meu dízimo, enquanto tem pessoa que procura igreja porque quer ganhar dinheiro. Olha que diferença de conversão. Aí nesse dia eu vinha falando para Deus, Senhor, se o Senhor quiser na tua obra, precisa me tirar o vício do cigarro, porque eu não consigo parar. Já tinha tentado muitas vezes. Aí nesse dia que eu entreguei minha vida a Cristo, chegamos em casa tarde da noite, eu não levava cigarro para a igreja, ou deixava em casa, ou acabava, deixava para comprar quando saía do culto. Aí nesse dia saiu do culto, fomos lanchar, chegamos em casa 11h, ela falou comigo, agora você vai parando de fumar devagar. Eu não tinha mais vontade de fumar e passei a sentir nojo do cigarro. Olha só, um milagre que eu vinha pedindo a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o que ama ao Senhor, o que ele pede, né? O que ele pede a Deus são coisas para o aproximar de Deus. Não é para deleite, como o Tiago falou. Você não recebe porque fica pedindo para deleite. Mas eu estava pedindo para quê? Para salvação. Para ser um homem segundo o coração de Deus. Para agradar a Deus. E Ele tirou o vício de mim. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, igreja. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus.